Oi, gente. Pois é, o Joe Biden autorizou o primeiro ataque aéreo dos Estados Unidos a um país, a Síria, né? E o ataque foi para supostamente revidar a um ataque, a um míssil feito no Iraque no início desse mês. Eu vou trazer os detalhes nesse vídeo, mas é um ataque que confirma as intenções belicosas do Biden, né? Que foi uma coisa que eu apontei aqui no canal com bastante antecedência, que um dos poucos quesitos em que o Biden poderia ser ainda pior do que o Trump era na política externa. Obviamente que o Biden não é tão ruim quanto o Trump em questões como questão ambiental, não é tão ruim quanto o Trump em questões como discurso de ódio, fomento ao discurso de ódio. Isso é patentemente óbvio. Mas na questão da política externa e na questão belicosa, existia a chance, não a garantia, que Biden fosse ainda pior por causa do seu histórico de apoiar a guerra do Iraque. Desde os anos 90, ele defendia a intervenção militar americana no Iraque e ter defendido golpes e intervenção militar em praticamente todos os conflitos que os Estados Unidos se envolveu. Não é? Ele é muito fiel ao complexo industrial militar e à perspectiva belicosa dos Estados Unidos. Ele votou a favor da guerra do Iraque, por exemplo, coisa que Bernie Sanders votou contra. É sempre bom lembrar, não é? Mas esse ataque ele aconteceu no leste da Síria e os alvos foram instalações de milícias que receberam apoio do Irã. De acordo com militares americanos, a gente tem que ver reportagens independentes ainda. A evolução ainda está evoluindo. Mas as primeiras informações que chegaram foram essas. Segundo as Forças Armadas dos Estados Unidos, essa ação foi uma retaliação a um ataque com míssil no Iraque no início desse mês. E eu vou tratar do ataque com míssil agora. Foi no dia 15 de fevereiro, um míssil atingiu o aeroporto de Erbil, no Iraque. Um empreiteiro de origem filipina que trabalhava para os americanos faleceu e outras 6 pessoas ficaram feridas, 4 terceirizados americanos e um membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos entre eles, né? Mais detalhes eu vou deixar nas reportagens no comentário fixado. No mesmo lugar que eu coloco o link para o curso e outros links importantes, eu não coloco na descrição, eu sempre coloco no comentário fixado no início dos comentários, né? Mas bem, o que é que isso daqui significa? Significa mais uma política imperialista dos Estados Unidos, não há nenhuma surpresa nisso, não é? Os Estados Unidos ampliando a ofensiva no Oriente Médio, ampliando as tensões que existem lá. E eu gosto de lembrar nesse momento uma outra coisa, porque eu fui muito crítico da gestão Obama. A gestão Obama, no que se refere a questões militares, a questão Obama foi muito ruim. É bom lembrar que a gestão Obama ela trouxe um aumento gigantesco do uso de drones, né, para ataques a diversos alvos e que tinha fatalidades de pessoas que não eram as pessoas, digamos assim, que eram do alvo, o que já coloca o chamado dano colateral, né? Que é uma forma meio que polida para falar de uma coisa muito ruim, muito terrível. Mas, enfim. Apesar de tudo isso, a gestão Obama teve uma coisa do ponto de vista da política externa que foi boa. Qual foi? Foi o acordo que os Estados Unidos fez com o Irã para evitar que o Irã desenvolvesse armas nucleares. E esse acordo estava sendo seguido com acompanhamento de organizações internacionais. Ok. Biden disse que iria tentar retomar esse acordo. Ele já é presidente. Não está mais tocando nesse acordo. E atitudes como essa de escalada da violência, escalada de ação militar, e não mais falar sobre o acordo, além de políticas que eles estão seguindo, sugerem que eles vão seguir a pior política externa do Trump, que foi ter rompido o acordo com o Irã. Uma das piores coisas que o Trump fez em termos de política externa, eles parecem que vão seguir. E para piorar um pouco mais, parece que vão realizar bombardeios e ataques aéreos que vão realizar a escalada de tensões e de possibilidade de guerra, de conflitos armados no Oriente Médio. Um lugar que os Estados Unidos não deveria ficar interferindo e deveria deixar para as pessoas de lá se resolverem seus problemas, né? Os Estados Unidos não deveria se achar polícia do mundo.
né? Mas enfim, vejam que situação absolutamente dramática que nós estamos, né? Nos livramos de uma figura pavorosa como Trump, negacionista, fomentando insurreição contra no Capitólio, enfim, uma coisa assim horrorosa, a gestão Trump. Mas estamos agora entrando na gestão Biden, né, com toda a força, a gestão Biden, que é uma gestão que vai ser, em alguns aspectos, muito, muito ruim. E eu avisei isso com antecedência, o povo querendo comemorar e tal, e eu dizendo, olha, não comemorem, entendeu? Vocês vão se arrepender. Isso significa que Trump seria melhor? Não, significa que as duas opções eram horríveis. E eu disse isso na época, né? Existia uma opção muito boa contra a guerra, uma opção de uma pessoa que votou contra as guerras, que defendeu que os Estados Unidos não se metessem em conflitos armados, que criticou a ingerência americana e de organizações americanas, inclusive no Brasil, né? Inclusive o apoio que o FBI deu às investigações da Lava Jato, né? Teve essa figura lá nos Estados Unidos, que é o Bernie Sanders, né? Mas o Bernie Sanders, como a gente sabe, sofreu ali dentro das primárias democratas uma articulação do Barack Obama com o Jim Clyburn, com a mídia corporativa, todos eles ali se uniram para derrubar o Bernie nas primárias e conseguiram, né? Aliás, eu tenho que dar parabéns aí para a vitória do Barack Obama, da mídia corporativa. Eles conseguiram essa derrota sobre a classe trabalhadora, uma derrota que eu arrisco vai ficar marcada na história da luta da classe trabalhadora, né? Porque o Bernie não era só o Bernie, era todo um movimento que estava por trás dele que chegou bem perto de ganhar, e aí eles conseguiram se unir para evitar isso. E agora nós vamos ver essas consequências. E aliás, no mesmo dia do bombardeio à Síria, tem um exemplo desse ataque à classe trabalhadora que vem de uma comissão do Senado que Kamala Harris e o Joe Biden dão sinais de que não vão lutar contra. Tem gente aqui no Brasil que tem uma esperança na Kamala Harris. Lamento pocar a bolha de vocês, mas a Kamala Harris é mais uma absolutamente fiel ao grande capital das grandes corporações empresariais. Assim como o Biden, até por isso, ela foi escolhida para ser vice. A questão é a seguinte, o Senado deu uma recomendação parlamentar durante a pandemia de não realizar o aumento do salário mínimo, que é uma proposta que está dentro do pacote de investimento que os Estados Unidos iria fazer. Essa recomendação não é obrigatória de ser seguida. Ela pode ser questionada pela vice-presidente Kamala Harris. Ela pode ser questionada pelo Biden. Mas eles vão questionar? Ou eles vão simplesmente seguir a recomendação? Ou eles simplesmente vão aceitar as propostas de baixíssimos, ridículos aumentos de salário mínimo, e que nos Estados Unidos trabalhadores que trabalham em tempo integral às vezes não têm condições de alimentar a família, né? Vivem numa situação de necessidades básicas, né? Que vivem numa situação de pobreza, mesmo trabalhando em tempo integral. Então, e só para você ter uma ideia, os trabalhadores da Walmart e da Amazon lá nos Estados Unidos muitas vezes ganham ticket de alimentação do Estado para completar o salário, para poder comer e para não passar tanta necessidade. O Estado subsidia os baixos salários do setor privado. E tudo que Bernie Sanders tem lutado, inclusive no quesito da Amazon, que ele conseguiu, junto com os sindicatos, instituir, é que essas grandes corporações empresariais paguem um salário que dê para viver. Um salário, só isso, que dê para viver. Não é? Mas parece ser demais para as grandes corporações empresariais pagar esse tipo de salário, e parece ser demais para Kamala Harris e Joe Biden. Tudo que eu tenho a dizer é: sejam muito bem-vindos à gestão Biden. Vai ser uma dureza os próximos anos aí. Né? Pode ter uma ou outra coisa boa, seguramente em muitos quesitos vai ser melhor do que o do Trump, mas vai ter muita coisa ruim também. E essa primeira aqui foi só o aperitivo. Né? A gente vai ver mais coisas desse tipo nos próximos anos aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em um próximo vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau.